observava hoje, à medida que o descabelado da Inglaterra, da Grã-Bretanha, isso já me é interessante, né? Vou já fazer de pronto um parênteses. Como é foda você poder dizer o que pensa sobre a figura. E você não vai ter um chilique se eu chamá-lo de descabelado da Grã-Bretanha. Se eu chamar o Boris Johnson, eu posso falar o nome do cara. Aqui, eu preciso realizar meandros, produzindo apelidos, falando em unho, falando em batoré, falando em careca, das altas cortes, sem jamais citar nome algum, porque os tiranetes, mimadinhos, lagosteiros do país, né, esses vermes, teimam querer escamotear sua insignificância, pretendendo censurar o pensamento alheio, a verdade, que tanto lhes incomoda. Mas, enfim, a medida de concessão de um caminho para a cidadania aos habitantes de Hong Kong, um caminho para a cidadania britânica, é uma estratégia de guerra entre quadrilhas, né, entre estados, como se queira, excepcional para o caso. Porque prontamente, com um mundo de distância, oceanos de distância, se cria um novo Muro de Berlim. Se replica a cena emblemática do poderoso argumento: ninguém está louco para morrer no oceano atravessando da Flórida para a Havana. Não, é o contrário. As pessoas morrem atravessando de Havana para a Flórida. As imagens de gente que salta o muro é do leste para o oeste. Então você cria com um oceano imenso, oceanos, continentes de distância, uma nova festa cênica em que o governo chinês, nos seus arrobos de tirania, se pretende descrevendo a medida britânica como colonial. O governo britânico tem de abandonar a sua proposta colonial, imperialista, a sua influência, o tempo do protetorado acabou em Hong Kong. Claro, eles vão ser convidados impositivamente a se expressarem tiranos que são. E tudo o que a Grã-Bretanha vai se pretender fazer é a autodeterminação vai precisar fazer a autodeterminação dos povos. Como que você vai acusá-los de autoritários se tudo que os caras dizem é: se os habitantes de Hong Kong quiserem, está aqui um caminho para que lhes seja concedida a cidadania. Ele não está impondo isso a ninguém. Já o governo chinês é conflagrado em um xadrez, em um checkmate incisivo, inequivocamente é posicionado a expressão no teatro internacional como tirano. Ele se arrogando a condição colonial sobre Hong Kong, ele se arrogando a posição tirânica sobre Hong Kong, enquanto acusa os britânicos de colonialismo. É fantástico. A medida é espetacular. Espetacular. E isso leva também à poderosa reflexão do quão amplo é o percentual dentro de, por exemplo, para você entender, certo? Imagina o sonho americano. Imagina o dito sonho americano. Tu pensas no conceito do que se impute o sonho americano, o quanto disso percentualmente é viver na terra
consagrada como estadunidense e o quanto disso é meramente ter a cidadania americana. Impressionante, não é? Impressionante. Só você trocar de quadrilha, só você trocar de estado, trocar de gestor de gado, só essa permuta já é capaz de ser instrumentalizada incisivamente como um recurso político incontestável, inevitável. O que a China pode fazer? O que a China pode fazer? O que a China pode fazer? Claro, porque mais uma vez o principal recurso de toda quadrilha é o seu gado. O principal recurso de toda quadrilha é o seu gado. Quando os britânicos concedem ao gado de Hong Kong uma licença pronta à liberdade, a uma vida mais livre do que aquelas que eles experimentam na China, o que prontamente ele faz é atacar o principal capital da China. A máquina chinesa, ela respira com o diafragma, com os pulmões escravos da população chinesa. Se você concede a Hong Kong um caminho para a execução de liberdade, você efetivamente impõe à China a condição de se arrogar o papel do tirano. Isso em uma péssima publicidade internacional, claramente acobertado por poderio militar americano, obviamente acobertado por poderio militar americano. Eu observava que coisa como 350 mil já tem passaporte, inclusive, britânico. E isso, de certo modo, organizaria um caminho para 2 milhões de cidadãos ali de Hong Kong se tornarem cidadãos britânicos. Cidadãos britânicos, portanto, sujeitos à quadrilha da Grã-Bretanha, e não à quadrilha chinesa. É muito interessante. Tu imaginas o quanto isso não suscita debates sobre o poder que os Estados Unidos têm, por exemplo, de destruir quadrilhas inteiras apenas concedendo a certos povos a prerrogativa. Isso lembra muito o Império Romano. A prerrogativa de serem cidadãos americanos. Vocês vão se recordar, por exemplo, que o Império Romano fazia isso, né? Ele dominava facilmente o território porque a cidadania de qualquer terra onde ele pisava era uma merda comparado com o que eles ofereciam. Isso também é riquíssimo, é um debate vivo para se pensar quais são as reais cidadanias que existem hoje entre as quadrilhas. Quais são as quadrilhas que realmente apresentam cobiça, apresentam demanda. Ou seja, para onde você pula o muro? Você produzir uma escala das quadrilhas para onde você pula o muro. Quais são as Alemanhas ocidentais contemporâneas? Esse é um ângulo de conflito com Pequim pouco utilizado. Mais frequentemente deveria ser refinado, operado, enfiado goela abaixo. Se não por outra razão, principalmente, claro, é linda a justiça, mas é belíssima a cena do checkmate. Que obra de arte.